Você já se perguntou onde realmente está o seu coração? Se hoje alguém pudesse medir, apontar, revelar com clareza absoluta a direção da sua alma, para onde ele iria? Será que ele está nas coisas que você possui, nas pessoas que ama, nos desejos que guarda em segredo? Ou está em Deus, que é eterno e invisível aos olhos do mundo? Antes de continuar, já deixa seu like neste vídeo, porque a mensagem que você vai ouvir agora é profunda e pode transformar a maneira como você enxerga sua vida, seus desejos e suas escolhas. Curtir ajuda a espalhar essa reflexão e faz com que mais pessoas descubram o que realmente importa. Imagine por um momento uma balança. Em um dos pratos estão todas as suas posses, seus sonhos materiais, o reconhecimento que você busca, as pequenas conquistas diárias. No outro prato está a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua capacidade de amar e confiar além do que os olhos podem ver. A pergunta é: qual dos dois pesa mais no seu coração? A Bíblia nos dá uma pista preciosa em Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cada escolha que fazemos, cada desejo que alimentamos, cada decisão que tomamos, funciona como um espelho. E às vezes, nem percebemos que estamos nos olhando. Você pode até pensar que seu coração está no lugar certo, mas será que ele realmente está? Ou será que você se enganou, como tantos que passam a vida procurando fora do que realmente importa? A vida está cheia de testes invisíveis, momentos em que ninguém está olhando, decisões que ninguém nota, oportunidades que passam silenciosas e ainda assim nos mostram quem realmente somos. É nesses instantes que o coração se revela. Pense nos momentos em que você se sentiu mais tentado a agir pelo que parecia certo aos olhos do mundo, mas não de Deus. Ou nos instantes em que você poderia escolher perdoar, amar, confiar, e acabou deixando que o orgulho, a pressa ou o medo falassem mais alto. Cada um desses momentos é como uma pequena prova, um mini teste diário, que vai mostrando lentamente onde realmente se encontra o centro da sua vida. E é justamente sobre isso que vamos refletir agora. Existe um teste que revela com clareza onde está o coração de cada pessoa. Não é um teste de inteligência, de habilidade ou de força. É um teste espiritual, emocional, íntimo. Um teste que muitas vezes se revela apenas na forma de escolhas silenciosas, nos pequenos detalhes que ninguém vê, mas que Deus observa. Imagine alguém que está diante de uma decisão importante. Pode ser algo simples, como escolher dedicar tempo à família ou se perder nas distrações do trabalho, ou algo maior, como decidir entre guardar um tesouro material ou confiar plenamente em Deus, mesmo sem garantias. Esse é o teste. E assim como na vida de muitos personagens bíblicos, a decisão revela a verdadeira localização do coração. Você se lembra do jovem rico que encontramos em Mateus 19? Ele era alguém que seguia as leis, que cumpria os mandamentos desde jovem, alguém que parecia perfeito aos olhos de todos. Mas quando Jesus lhe disse: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me." O que aconteceu? Ele foi embora triste, porque seu coração estava preso às riquezas. Não era a desobediência que revelava seu coração, mas a incapacidade de abrir mão daquilo que mais valorizava. E é exatamente isso que torna o teste tão intrigante. Ele não julga pela aparência, pelas palavras ou até mesmo pelas boas intenções. Ele revela onde o verdadeiro tesouro emocional e espiritual está guardado. Você pode sorrir, pode ir à igreja, pode fazer boas ações, mas quando surge o momento de decisão real, quando surge a prova silenciosa, a essência do seu coração se mostra. Agora, respire fundo e imagine. Se Deus colocasse diante de você esse mesmo teste hoje, não em palavras, mas em situações concretas da sua vida,
o que ele revelaria? Será que você confiaria plenamente, entregaria tudo, ou ainda seguraria uma parte para si mesmo, com medo de perder o controle, de se sentir vulnerável, de abrir mão de algo que considera seu? É assustador pensar nisso, mas também é libertador, porque quando entendemos onde nosso coração está, temos a chance de escolher, de corrigir a rota, de redirecionar a vida para aquilo que realmente importa. E não se engane, a vida não precisa esperar uma grande crise para revelar o coração. Cada momento é uma oportunidade de descobrir a verdade sobre nós mesmos. E é justamente essa a beleza do teste. Ele não é apenas revelador, mas transformador. Ele nos mostra não para nos condenar, mas para nos despertar, para nos fazer refletir. Estou vivendo como devo viver? Estou valorizando o que realmente vale a pena? Meu coração está no lugar certo? Por isso, ao longo deste vídeo, quero que você acompanhe comigo essa jornada de reflexão. Vamos explorar como a vida nos apresenta testes silenciosos, como as Escrituras nos mostram exemplos de pessoas cujo coração foi revelado diante de Deus, e como cada escolha, mesmo as pequenas, mostra o verdadeiro lugar do nosso coração. Então prepare-se, feche os olhos por um instante, respire fundo e imagine onde está o seu coração neste exato momento. No que é passageiro, no que se perde com o tempo, ou no que é eterno, que transcende o hoje e se conecta com Deus. Ao longo desta reflexão, você vai perceber que cada pequena decisão, cada ato de amor, cada escolha de prioridade funciona como um espelho, mostrando se o seu coração está com Deus, com o mundo ou em si mesmo. E o mais impressionante é que, ao reconhecer isso, você também encontra a liberdade de mudar, de realinhar sua vida, de colocar seu tesouro onde ele realmente deve estar. Porque a verdade é clara: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E este é o teste que todos enfrentamos, todos os dias, mesmo sem perceber. Hoje, você vai olhar para dentro, refletir, sentir o impacto dessa revelação e talvez perceber algo que nunca havia notado sobre você mesmo. A vida é feita de momentos que parecem comuns, mas que carregam provas silenciosas. Às vezes, são simples escolhas do dia a dia. Levantar cedo ou dormir mais um pouco, dedicar tempo a quem precisa ou se perder nas distrações, investir energia em algo que realmente importa ou se preocupar com o que é passageiro. E é nesses instantes, quase invisíveis, que a vida nos testa. Cada decisão revela um pouco mais do lugar onde nosso coração está guardado. E imagine perder algo que você considerava essencial. Pode ser um emprego, um relacionamento, uma oportunidade que você aguardava há anos. No começo, a dor parece injusta, o mundo parece conspirar contra você e a frustração toma conta. Mas se você olhar mais de perto, verá que esse momento é, na verdade, um espelho. Ele mostra onde você confiava sua segurança, onde seu coração se apegava. Será que estava nos bens, nas pessoas, nas conquistas, ou estava em Deus que permanece constante mesmo quando tudo ao redor parece ruir? Agora, pense nas ocasiões em que tudo parece abundante. Você alcançou uma meta, ganhou reconhecimento, recebeu uma bênção inesperada. A alegria é intensa, mas esse também é um teste. Nessas situações, o coração se revela na forma como lidamos com o que recebemos. Gratidão ou orgulho, generosidade ou apego. A abundância mostra não apenas o que possuímos, mas quem realmente somos por dentro. A maneira como você reage ao sucesso e à prosperidade diz muito sobre o lugar em que seu coração está realmente fixado. E então há os testes das escolhas diárias, aqueles que ninguém vê, mas que moldam nosso caráter. Cada decisão, grande ou pequena, é como um fio que desenha a verdadeira direção da sua vida. Você escolhe amar quando é difícil, escolhe perdoar quando dói, escolhe confiar quando não há garantia,
Ou escolhe o caminho mais fácil, que agrada a si mesmo, mas não agrada a Deus? A cada escolha, seu coração se revela, e muitas vezes nem percebemos. A vida de fato nos apresenta testes de várias formas, e todos eles funcionam como medidores silenciosos do coração. Não se trata apenas de situações dramáticas ou de crises visíveis. O teste ocorre na rotina, nas decisões simples, nos pequenos gestos de cada dia. Cada vez que você decide colocar os outros à frente de si mesmo, cada vez que escolhe agir com fé em vez de medo, cada vez que entrega o que é seu sem hesitar, seu coração é revelado. Esses testes não são apenas instrumentos de revelação, mas de transformação. Eles nos mostram a verdade sobre nós mesmos e nos convidam a escolher melhor, a realinhar nossa vida com aquilo que realmente importa. A pergunta que se impõe então é inevitável. Quando a vida testar você hoje, como seu coração responderá? Estará fixado nas coisas passageiras, no que você acha que precisa, ou estará ancorado no que é eterno, no que Deus valoriza, no que verdadeiramente transforma a vida? E a beleza dessa reflexão é que ainda há tempo de decidir. Cada momento, cada teste, cada escolha é uma oportunidade de perceber, ajustar e direcionar o coração. Porque a vida, mesmo com suas dificuldades, com suas perdas e suas bênçãos, sempre nos dá a chance de descobrir onde nosso coração realmente pertence e de colocá-lo no lugar certo. Entre todos os testes que a vida nos apresenta, há um que se destaca acima de todos. O teste que Jesus nos mostrou por meio de suas palavras e ações. E não é apenas um exemplo, é um espelho para cada um de nós. Ele nos convida a olhar para dentro, a questionar a verdadeira posição do nosso coração e, acima de tudo, a decidir. Um dos momentos mais reveladores desse teste é a história do jovem rico, registrada em Mateus 19, 16, 22. Imagine o cenário. Um homem que cumpria os mandamentos, que havia vivido seguindo as regras desde a juventude. Alguém que parecia perfeito aos olhos da sociedade. Ele se aproxima de Jesus, cheio de expectativa e esperança, e pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? A resposta de Jesus não é vaga nem abstrata. Ele olha para ele e diz: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Nesse instante, a pergunta se transforma em teste. Não é um teste de obediência por obrigação, nem uma exigência para medir fidelidade. É um teste profundo, que revela onde estava o coração do jovem. E o que acontece? Ele se afasta, triste e abatido, incapaz de abrir mão de suas riquezas. Não porque elas eram erradas por si só, mas porque seu coração estava atrelado a elas, e ele não conseguia liberar o que mais valorizava. Esse é o ponto central. O teste não era sobre a posse, mas sobre a prioridade do coração. Ele mostrou que muitas vezes aquilo que seguramos mais firmemente revela onde estamos realmente investindo nossa vida. Esse teste é um alerta silencioso que se aplica a todos nós. Cada vez que nos deparamos com escolhas difíceis, somos desafiados a examinar não apenas nossas ações, mas nossas motivações mais profundas. Será que estamos presos às riquezas, ao orgulho, ao conforto? Ou estamos prontos para abrir mão de tudo pelo que é eterno, pelo que realmente importa? A beleza desse teste é que ele não nos condena por ter posses, talentos ou desejos. Ele nos desafia a olhar para dentro, a confrontar o que ocupa o centro do nosso coração. Jesus não queria destruir, mas revelar, mostrar ao jovem e a nós que a verdadeira perfeição, a verdadeira entrega, não está em seguir regras externas, mas em permitir que o coração se alinhe com Deus. E é aí que mora a lição poderosa. O teste de Jesus não é distante, histórico ou irrelevante. Ele se repete em nossas vidas todos os dias. Cada decisão que nos desafia a abrir mão do conforto, do ego
ou do controle, é uma oportunidade de revelar onde realmente está o nosso coração. Cada vez que escolhemos obedecer, amar, confiar ou entregar, passamos nesse teste silencioso. Cada vez que hesitamos, nosso coração é revelado e, ao mesmo tempo, chamado a mudar. Agora, pare e pense. Se Jesus aparecesse diante de você hoje, com o mesmo pedido que fez ao jovem rico, o que você faria? Você abriria mão do que mais valoriza, mesmo sem garantias, para seguir o que é eterno? Ou se afastaria, confortável, mantendo tudo para si mesmo? Essa é a essência do teste que Jesus nos mostrou e a pergunta que ele deixa para cada um de nós, todos os dias. E é justamente isso que torna essa reflexão tão importante. Não é apenas sobre observar a vida, mas sobre enxergar o coração em ação. Cada escolha, cada desejo, cada decisão silenciosa revela algo profundo. Se estamos verdadeiramente conectados a Deus, ou se ainda nos apegamos às coisas passageiras. Se você observou com atenção até aqui, já percebeu que a vida funciona como uma série de testes invisíveis. Mas há algo que precisamos entender de forma clara. Nosso coração sempre está em algum lugar, mesmo quando não percebemos. E Jesus, através de sua palavra e de seus exemplos, nos dá pistas preciosas para descobrir onde ele realmente está. O primeiro lugar onde o coração pode estar é no mundo e em suas riquezas. Esse é um território sutil, porque não significa que ter bens ou prosperidade seja errado. O problema surge quando nos apegamos a eles, quando nos deixamos dominar pelo desejo de possuir mais, pelo medo de perder ou pela ilusão de que a segurança depende apenas do que acumulamos. É fácil acreditar que o que possuímos nos define, nos protege, nos dá valor. Mas a verdade é que o coração que habita nesse lugar está vulnerável, porque está fundamentado no passageiro. Imagine alguém que trabalha incessantemente, noites e dias, apenas para garantir estabilidade financeira. Cada hora extra, cada esforço extremo está ligado à ansiedade de manter ou conquistar mais. À primeira vista pode parecer determinação, mas no íntimo o coração revela algo. Ele está no que o mundo oferece, não no que é eterno. Esse é o teste silencioso que Deus coloca diariamente diante de cada um de nós. Você confia mais nas coisas que pode tocar do que naquilo que é eterno? O segundo lugar é em si mesmo. Aqui, o coração encontra segurança no próprio orgulho, na própria vaidade, na sensação de que somos o centro do nosso universo. É o coração que mede valor pelo reconhecimento, pelo poder, pelo controle. É o coração que diz: se eu não fizer, ninguém fará por mim. Se eu não conquistar, ninguém reconhecerá. Esse território é traiçoeiro, porque nos engana com a ilusão de autonomia. Achamos que estamos no controle, mas na verdade estamos presos a nós mesmos. Cada decisão tomada nesse espaço revela orgulho, medo e insegurança disfarçados de confiança. A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de apego. Quando colocamos a nós mesmos no centro, deixamos de perceber a ação de Deus em nossas vidas. O jovem rico é um exemplo clássico. Seu coração estava preso a si mesmo através de suas riquezas e status, e não conseguia abrir espaço para o chamado de Cristo. Ele tinha tudo o que o mundo oferecia, mas não tinha a liberdade que vem do coração entregue a Deus. Aqui, o teste é claro. O quanto você está disposto a soltar de si mesmo para seguir o que é eterno? O terceiro e último lugar, e o mais transformador de todos, é em Deus e no eterno. É aqui que o coração encontra segurança verdadeira, que não depende de circunstâncias passageiras ou da aprovação humana. É o lugar onde o coração se entrega, confia e se deixa moldar pelo que é maior do que nós. Não significa ausência de desejos, dificuldades ou desafios, mas sim a capacidade de colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele é fiel e justo.
Um coração que habita em Deus é flexível, não rígido, generoso, não egoísta, confiante, não ansioso. Ele se revela em cada decisão, nas escolhas de amar mesmo quando é difícil, de perdoar mesmo quando dói, de obedecer mesmo quando não há garantias. Esse é o coração que passa nos testes que a vida coloca, que se mantém firme quando tudo ao redor parece instável. E é exatamente aqui que a reflexão se torna pessoal. Onde está o seu coração neste exato momento? Pergunte a si mesmo, quando surge uma oportunidade de riqueza, reconhecimento ou controle, para onde ele corre? Quando surge um chamado para amar, perdoar ou confiar, ele hesita ou se entrega sem reservas. Cada teste, grande ou pequeno, revela isso de forma silenciosa e precisa. O perigo é que muitos corações ficam divididos, presos entre esses lugares. Uma parte se apega às coisas do mundo, outra ao orgulho próprio, e só uma pequena centelha está com Deus. Esse estado de divisão gera ansiedade, insatisfação e vazio. Por mais que se conquiste ou se realize, o coração nunca encontra paz completa porque não está totalmente alinhado ao que é eterno. Mas existe esperança. O coração pode ser redirecionado, reorientado, transformado. Cada momento é uma oportunidade de avaliação e mudança. Cada teste da vida é uma chance de perceber aonde ele está, refletir sobre as escolhas e decidir mover-se para o lugar certo. A transformação não acontece apenas por decisões externas. Ela começa na consciência íntima de que onde está o coração, aí está a vida. Então feche os olhos por um instante e imagine. Se sua vida inteira fosse medida hoje, qual desses 3 lugares seu coração ocuparia? No mundo? Em si mesmo? Ou em Deus? A reflexão não é para julgar, mas para revelar, despertar e conduzir à liberdade de escolher corretamente. E lembre-se, cada escolha futura será um teste. Cada atitude silenciosa, cada decisão diária funcionará como um espelho para mostrar onde seu coração realmente está. Reconhecer isso é o primeiro passo para viver com intenção, com propósito e com entrega total ao que realmente importa. Chegamos a um ponto crucial. O teste que não está na história de outrora, nem nos exemplos dos personagens bíblicos, mas na sua própria vida, hoje. A pergunta é simples, mas poderosa. Se Deus colocasse diante de você um desafio agora, um teste silencioso que revelasse o verdadeiro lugar do seu coração, como você reagiria? Todos os dias, sem perceber, enfrentamos pequenas provas. Elas não vêm com trombetas ou luzes dramáticas, mas estão ali, sutis, silenciosas, exigindo escolhas que expõem o que realmente valorizamos. Pode ser algo tão simples quanto dedicar tempo à família ou ao trabalho, perdoar alguém que nos feriu ou guardar rancor, ajudar sem esperar reconhecimento ou agir pelo próprio interesse. Cada decisão é um mini-teste. E cada mini-teste revela onde nosso coração realmente está. Imagine que Deus hoje pedisse para você abrir mão de algo que considera seu maior tesouro. Pode ser uma relação, uma oportunidade ou até mesmo uma segurança material. O que você faria? Entregaria com confiança e fé, sabendo que Ele proverá o que realmente importa, ou seguraria, apegado ao que considera insubstituível? Esse é o teste que não depende de circunstâncias externas, mas da prioridade do seu coração. A vida oferece essas oportunidades constantemente. Cada dificuldade, cada bênção inesperada, cada decisão entre seguir o próprio caminho ou confiar na direção de Deus funciona como uma lupa, ampliando a posição real do coração. Não há julgamento humano que revele tanto quanto esses momentos silenciosos de escolha. E o mais impressionante é que, quando percebemos o lugar onde nosso coração se encontra, temos a chance de mudar, de reorientar e de decidir conscientemente onde ele deve estar.
O teste de hoje não precisa ser grandioso para ser transformador. Às vezes, ele se apresenta como uma atitude simples. Ser paciente com alguém que irrita, dar quando todos estão olhando para si mesmos. Confiar quando nada parece seguro. Cada pequena ação é um reflexo do que ocupa o centro do nosso coração. E é justamente nessa constância diária, nessa repetição silenciosa, que Deus revela quem somos por dentro. E agora a reflexão final. Onde está o seu coração neste exato momento? Será que ele se prende ao mundo, aos desejos e ao ego? Ou ele está entregue a Deus, disposto a confiar, amar e abrir mão de tudo que não é eterno? Cada resposta, cada escolha, cada pequeno teste é uma oportunidade de descobrir e ajustar o rumo da sua vida. Antes de encerrar, peço que você curta este vídeo, porque refletir sobre onde está seu coração é algo que todos precisamos fazer. Comente também. Onde você sente que seu coração tem estado ultimamente? Esse simples ato de compartilhar já é uma forma de enfrentar o seu próprio teste, de olhar para dentro e tomar consciência da direção da sua vida. O teste de hoje está diante de você. Ele não exige grandes gestos heróicos, apenas sinceridade, coragem e disposição para permitir que Deus revele a verdade. E quando você aceitar esse teste, verá que o maior tesouro não é o que você possui, mas o lugar onde seu coração habita.